Hoje, eu e minha equipe, composta por Janaína Gonçalves, Isabelle Santos, Natália Fael, Davi Torres e Thiago da Paixão, vamos falar sobre doenças raras. Esse podcast é apresentado por Tigo e Davi. As doenças chamadas raras não têm cura e as opções terapêuticas disponíveis são restritas. Elas são definidas de acordo com a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, como aquelas que afetam até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, com base em dados oficiais nacionais ou, quando inexistentes, em dados publicados em documentação técnico-científica. Caracterizando o que são doenças raras, são aquelas doenças que basicamente são causadas por variantes de genéticas que são específicas, onde o componente genético geralmente, na maioria das vezes, tem um impacto menor do que o meio ambiente. E com isso, todas as doenças raras compartilham desafios clínicos e muitas vezes os diagnósticos podem ser demorados ou até mesmo inadequados, dificultando o tratamento do paciente. Quase todas as doenças genéticas são raras, mas nem todas as doenças raras são genéticas. Deu para entender? Por exemplo, algumas doenças infecciosas, como as doenças autoimunes ou até mesmo câncer, são consideradas doenças raras. E com isso, a complexibilidade do diagnóstico vai além. Sabe-se que diferentes variantes patogênicas no mesmo gene podem ter consequências diferentes. Então, as variantes devem ser relacionadas às diferentes doenças que são mais importantes, necessitarão de tratamentos diferentes e com isso requer mais atenção, entende? Com isso, muitos dos sinais que caracterizam a doença rara, podem ser observados já ao nascimento ou ainda na infância da pessoa em si. Também trouxemos dois tipos de doenças raras. Um dos primeiros exemplos é a anomalia congênitas, que faz parte daquelas doenças genéticas raras, sabe? Esse subgrupo em si é composto por todas as doenças que se originaram antes do nascimento do paciente, na época de sua concepção ou mesmo durante a gravidez, entende? As anomalias congênitas também, elas provocam alterações na saúde dos bebês, causando problemas no desenvolvimento do corpo ou no funcionamento de órgãos e nas moléculas biológicas, afetando assim, vamos dizer, o seu crescimento e coisas do tipo. O segundo exemplo é a esclerose lateral amiotrófica, que é um tipo de doença não genética rara. A esclerose é uma enfermidade neurodegenerativa capaz de causar deteriorização progressiva das células nervosas envolvidas no movimento muscular, degenerando os músculos estimulados por esses nervos que enfraquecem e não são mais capazes de funcionar normalmente. Essa condição rara, também conhecida como doença de Low-Gerry, não é genética, tem causa desconhecida e é altamente debilitante, mas pode ser controlada por meio de tratamento e medicamentos adequados. Então, quais são os principais sintomas das doenças raras, né? Basicamente, as doenças raras são caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais e sintomas, e variam não só de doença para doença, como de pessoa para pessoa acometida pela mesma condição. Os principais sinais e sintomas Capazes de funcionar normalmente. Essa condição rara, também conhecida como doença de Low-Gerry, não é genética, tem causa desconhecida e é altamente debilitante, mas pode ser controlada por meio de tratamento e medicamentos adequados. Então, quais são os principais sintomas das doenças raras, né? Basicamente, as doenças raras são caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais e sintomas, e variam não só de doença para doença, como de pessoa para pessoa acometida pela mesma condição. Os principais sinais, sintomas e características das doenças raras elas geralmente são crônicas, progressivas, degenerativas e muitas vezes com risco de morte. Não existe uma cura eficaz existente até então, mas há medicamentos para tratar
todos os sintomas, né? Ou a maioria deles. Alteram a qualidade de vida da pessoa e, muitas vezes, o paciente perde a autonomia para andar, comer, sentar e respirar. Falando aqui mais sobre os tratamentos das doenças raras, com o longo do tempo, ao longo dos anos, as indústrias têm focado no desenvolvimento de terapias de pequenas moléculas. Com isso, vem consequentemente o aumento do conhecimento das bases genéticas das doenças raras. Tem sido possível também propor novas abordagens terapêuticas, onde com isso ocorrem possibilidades com terapias baseadas em proteínas e terapias celulares gênicas. E basicamente as diferentes abordagens terapêuticas diferem na habilidade de atuar sobre mecanismos moleculares da doença. E com isso alcança certos compartimentos celulares. Onde fazer o tratamento das doenças raras? Bom, o atendimento para as doenças raras é feito prioritariamente na atenção básica, que é a principal porta de entrada para o SUS. E se houver necessidade, o paciente será encaminhado para atendimento especializado em uma unidade de média ou alta complexidade. O custeio dos procedimentos para fim de diagnóstico em doenças raras é efetuado por meio do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, que é a FAEC, e é repassado para os estados, Distrito Federal e municípios a partir da publicação da Portaria de Habilitação dos Serviços e produção dos respectivos procedimentos no Sistema de Informação Ambulatorial, que pode ser o SIA ou o SUS. Iniciativas que regulamentam o desenvolvimento de terapia para doenças raras têm sido criadas para aumentar a velocidade com a qual essas abordagens são desenvolvidas. É importante que haja engajamento da comunidade científica e dos pacientes para que tenham acesso a um diagnóstico molecular preciso e que possam auxiliar no desenvolvimento de estudos controlados, para que as terapias sejam cada vez mais específicas e eficazes. As doenças raras são extremamente heterogêneas e devem ser prioridade dos serviços de saúde pública, pois afetam muitos indivíduos. Dessa forma, acredita-se que haverá cada vez mais esforços colaborativos para identificar e caracterizar esse grupo de doenças, e então conseguir transpor a ciência básica para desenvolver e propor as melhores abordagens terapêuticas possíveis. Já aquelas doenças raras que ainda não contam com protocolos próprios, como a miotrofia espinhal progressiva e a distrofia muscular progressiva, a assistência e o cuidado às pessoas com doenças raras continuarão a seguir as diretrizes gerais de atenção estabelecidas no SUS.